Imagine que você encontrou um mapa antigo. Não um mapa qualquer, mas um mapa desgastado pelo tempo, com umas marcas de dobras na praia, água salgada. Não é um mapa comum, mas é um mapa do tesouro, prometendo revelar segredos e riquezas imagináveis e aventuras sem igual. Parece título de filme, né? Mas vamos adentrar nessa história. Como o único problema que este mapa está repleto de símbolos misteriosos, códigos criptografados e trilhas que parecem confusas e difíceis de entender. O livro do Apocalipse muitas vezes é percebido como esse mapa antigo cheio de visões simbólicas, criaturas aterrorizantes e anjos proclamando o juízo. Ele pode parecer um enigma indecifrável. Mas assim como o mapa do tesouro, Apocalipse guia os que perseveram a territórios desconhecidos e perigosos, prometendo que não apenas a visão de um reino futuro, mas a segurança de um tesouro eterno. Agora, pense nisso. Se eu lhes disser que todos nós temos acesso a esse mapa. Sim, não é ficção, é verdade. E mais que isso, não estamos sozinhos nessa jornada de exploração, pois Apocalipse não apenas revela o fim da história ou o tesouro final. Ele nos convida a ver o mundo e a nossa vida através dos olhos daquele que já conhece o início e o fim. É uma segurança, é uma esperança. E este mapa, convido você a explorar comigo, não nos foi dado para provocar medo, mas para fortalecer nossa esperança. Cada símbolo, cada visão de juízo, visão de redenção, é uma marca no caminho que nos leva ao verdadeiro tesouro. E qual é esse tesouro? O retorno triunfal de Jesus. Com Ele, e somente com Ele, encontraremos a verdade, a riqueza que não se corrompe, o poder que não se esvazia e a vida que nunca termina. Então, peguem suas bússolas, vamos desdobrar este mapa juntos e descobrir os segredos guardados para nós. Ao longo desta jornada, veremos como as visões de Apocalipse, por mais misteriosas que sejam, são faróis que iluminam nossa rota, nos encorajando a manter o curso, mesmo quando as águas ficam turbulentas e difíceis de navegar. Vamos dividir nossa palestra de hoje em duas partes. O contexto do Apocalipse, contexto cultural, o gênero, temas centrais e visões sobre Apocalipse. E vamos falar na segunda parte o conteúdo de Apocalipse, o esboço, a visão geral e a esperança. Assim como um mapa foi encontrado em tempos difíceis, condições difíceis, o livro de Apocalipse foi escrito em um momento de intensa perseguição para os cristãos. João, o escritor desse grande mapa celestial, estava exilado em Patmos, uma ilha rochosa. Ele foi escrito 95 anos depois de Cristo, durante o reinado do imperador romano Domiciano. Ali, João recebeu essas visões. Essas visões revelam não apenas o final da história, mas nos dão
pistas e instruções sobre como navegar as águas turbulentas da vida. O contexto da época é fundamental para entendermos por que esse mapa nos foi dado. Ele foi dado para trazer esperança e conforto a um povo que enfrentava desafios, perseguições, tudo isso por causa da sua fé. Então essa esperança e esse conforto é de extrema importância não só para eles, porque nós também enfrentamos desafios nas nossas vidas. O gênero desse livro, esse exemplo de literatura apocalíptica, ele usa visões, profecias, preditivas e instruções morais na sua mensagem. Como um mapa do tesouro que está cheio de símbolos e imagens que à primeira vista parecem ser difíceis de interpretar, mas como todos os mapas, esses símbolos têm significados. O livro é um exemplo dessa literatura. Ele traz essas visões, essas imagens, ele revela verdades espirituais profundas, tais como o cordeiro, o trono, os selos, os cavaleiros. Todas essas são partes do caminho que João nos convida a explorar. Os temas centrais. No centro desse mapa celestial está a figura de Deus e da Trindade. Importante destacar: Deus, o Criador, o Rei soberano, é o autor do destino final. E o Cordeiro, Jesus Cristo, é aquele que desata os selos e revela o caminho. E o Espírito Santo, representado pelas 7 lâmpadas de fogo, é a luz que nos guia nessa jornada. A centralidade da Trindade no Apocalipse nos lembra que Deus está no controle. O soberano Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando o caminho parece incerto, inseguro. A centralidade de Deus e da Trindade revela uma cooperação misteriosa entre os três: o Pai, o Filho, que é o Cordeiro, e o Espírito Santo. E eles estão misteriosamente trabalhando nessa execução do plano de redenção. Como dito no texto em Apocalipse 4, 2, 3. Eu vi um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado tinha aparência de jaspe, cornalina, um arco-íris semelhante a uma esmeralda circundava o trono. O Senhor Todo-Poderoso sentado nesse trono. O outro tema central é o cumprimento do plano de redenção de Deus. A redenção prometida desde o Jardim do Éden encontra-se sua conclusão gloriosa no retorno de Cristo. E agora a gente vê o texto bíblico que diz: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Apocalipse 12, 10. O cumprimento do plano de redenção de Deus, ele traz a salvação, pelo poder da sua glória, traz o reino do nosso Deus, o reino do nosso Deus para o plano físico. Hoje vivemos no reino de Deus através de um plano espiritual, através do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Mas um dia viveremos
a salvação num plano físico. Essa é a nossa esperança. O dia do retorno de Deus. O retorno de Jesus, o nosso Deus. E para isso teremos a derrota final de Satanás. Apocalipse mostra que, apesar das dificuldades atuais, o mal será completamente vencido por Cristo. Sabe aquele mal que te aterroriza? Sabe essa situação? Esse mal que você sofreu ou vem sofrendo? Sim, vai ser completamente vencido por Cristo. Um momento temporário. Estamos neste momento temporário. Por mais dolorido que seja esse momento temporário, ele continua temporário. E temos que colocar a nossa esperança, porque Cristo venceu. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Apocalipse 20:10. Agora a gente entra nas visões sobre o Apocalipse. Há várias interpretações sobre como entender o livro de Apocalipse. Vamos destacar algumas. A primeira são os preteristas, aqueles que acreditam que Apocalipse descreve eventos que aconteceram no primeiro século. Segundo são os historicistas. Vê o livro um panorama de toda a história da igreja. Terceiro, os futuristas, que considera que a maior parte do livro trata de eventos futuros, especialmente relacionados ao fim dos tempos. Por quarto, os idealistas, interpreta Apocalipse como uma batalha simbólica contínua entre o bem e o mal, e uma abordagem equilibrada. Apocalipse é mais sobre Jesus do que sobre símbolos ou cronogramas. A mensagem central é a vitória de Cristo e a sua gloriosa volta. Antes de eu entrar aqui no nosso princípio, eu gostaria de destacar que nessa primeira parte de Apocalipse, somos introduzidos ao propósito central deste livro. E para você entender melhor esse princípio que está na tela, revelar Jesus Cristo como vitorioso sobre o mal e como o centro de toda a história, nós entendemos que João, exilado na ilha de Patmos, recebe essa visão durante um período de intensa perseguição contra os cristãos. O livro foi escrito para encorajar a igreja, mostrando que, apesar das lutas, Deus permanece no controle. Apocalipse é mais do que um simples relato de eventos futuros. É uma mensagem de esperança para aqueles que enfrentam desafios. E está o nosso princípio na tela. Apocalipse é sobre Jesus e não sobre símbolos, cronogramas ou eventos. Apocalipse é sobre Jesus e não sobre símbolos, cronogramas ou eventos. Ele lembra que Deus venceu e tem um plano soberano para o futuro. Ao refletir sobre esse plano, somos levados a reconhecer que, assim como o Apocalipse revela Jesus como centro de tudo, também devemos colocá-lo no centro das nossas vidas. Especialmente e prioritariamente quando enfrentamos incertezas. Essa é uma decisão nossa. Essa é uma atitude que tem que vir do cristão, que é colocar o Senhor no centro, por mais difícil que seja. Essa verdade sobre Jesus ser o centro de Apocalipse revela sobre onde nós estamos buscando respostas para a incerteza. Aí vem uma pergunta: onde você está buscando respostas para as suas incertezas nessa vida? Outra:
O que te impede de confiar que, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, ao sofrimento, Deus está no controle da sua vida? E como você lida com as incertezas? No mistério da vida, confia em Deus? Confia nesse plano mesmo? Quando você enfrenta as situações dolorosas? Existem mais aplicações que a gente pode ficar aqui discutindo, diversas delas, como o fato de que Deus é soberano sobre a história, muda a maneira como você vê as circunstâncias da sua vida. Ele altera o teu modelo mental quando você olha que já tem um Deus que sabe tudo, tem todo o detalhe, já conhece tudo, já definiu o fim é vitória. Como que isso muda o teu modelo mental para viver nessa esperança? A segunda parte do conteúdo de Apocalipse, o esboço de Apocalipse, à medida que seguimos este mapa, começamos a ver a estrutura geral. Existe uma estrutura nesse livro. Primeiro, João vê uma visão gloriosa de Cristo, o Cordeiro vitorioso. Como a gente vê na nossa tela, a visão inicial de João sobre Jesus glorificado, Apocalipse 1. Esses marcos nos orientam sobre como devemos viver enquanto aguardamos o desfecho final da história. E o que é? Quais são esses marcos? O que eles desenrolam sobre o futuro? Os 7 selos são abertos, as trombetas soam e as taças são derramadas. Para cada fase, nos aproxima mais do tesouro final, a vitória de Cristo e a nova criação. E o que é agora? As cartas das 7 igrejas, Apocalipse 2, 3, com mensagens de encorajamento e correção. O que acontecerá depois? A revelação do julgamento de Deus e o fim da história. Apocalipse 4 a 22. Vamos entrar no detalhe. Essas 3 primeiras palestras a gente está num panorama. A partir da semana que vem entraremos no detalhe desse esboço, desse conteúdo. Precisamos falar da visão geral de Apocalipse. A visão geral de Apocalipse pode ser comparada a esse grande panorama. João, em suas visões, nos mostra o céu se abrindo, revelando os eventos dramáticos que levarão à restauração final de todas as coisas. Imagine-se abrindo um mapa detalhado que revela um vasto território com colinas, vales, rios e florestas. Da mesma forma, Apocalipse revela o cenário completo da luta entre o bem e o mal e nos mostra que Cristo já venceu essa batalha. E Cristo já venceu essa batalha. Ele já venceu o mal. Nós estamos seguindo o caminho até que nossa vitória seja assegurada na consumação final. Apocalipse nos dá uma visão abrangente desse futuro. E a partir do capítulo 4 vemos um panorama do trono de Deus no céu. O Cordeiro, abrindo 7 selos, o julgamento sobre a terra. E ao final, como eu mencionei, a vitória de Cristo é assegurada. Assim como um mapa do tesouro, que sempre nos leva a um ponto final, o tesouro enterrado, Apocalipse nos leva a um ponto final da história. E qual é esse ponto final dessa história? O retorno de Cristo. Essa é a esperança que nos mantém perseverantes enquanto enfrentamos nossas lutas diárias, os nossos sofrimentos.
Sabemos que no final o reino de Deus será estabelecido e o mal será derrotado uma vez por todas. E existe o X no mapa. O X, aquele X onde chegar, é a Nova Jerusalém, um lugar físico, um novo céu, nova terra, onde não haverá mais lágrimas, dor nem sofrimento. Então eu vi no céu uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Apocalipse 21. Novamente, antes de falarmos do princípio, eu gostaria de colocar uma frase: vivendo com esperança no retorno de Cristo. Essa frase parece incompleta, não é? A princípio não. Vivendo com esperança no retorno de Cristo. Mas é incompleta. Porque temos que acrescentar, e aí eu quero trazer um princípio. O retorno certo de Cristo dá ao seu povo uma esperança duradoura. O retorno certo de Cristo dá ao seu povo uma esperança duradoura. Porque vivendo com esperança no retorno de Cristo, pode aparentar que não é certo. Então nós temos que colocar o retorno certo de Cristo. Temos que destacar que está certo, está escrito, está determinado, ele voltará. Essa esperança ela é sólida. Não é uma esperança vazia. E ela é duradoura. Ela não falha, porque ela vai acontecer. Estaremos com Cristo. E vai durar essa esperança por quanto tempo for necessário. Todos nós vamos aguardar pela esperança do retorno de Cristo. Agora que descobrimos juntos o mapa de Apocalipse, podemos ver que, apesar das voltas e reviravoltas, das tempestades, das dificuldades no caminho, o tesouro está garantido. A vitória de Cristo já está assegurada, está certa. O retorno certo de Cristo está assegurado. E o fim da história já está escrito. Para nós, o desafio é continuar navegando, mantendo os olhos firmes no nosso destino final. E para isso a gente vem para algumas aplicações para as nossas vidas. De que maneira essa promessa do retorno certo de Cristo nos encoraja, me encoraja e te encoraja a enfrentar os desafios da vida com fé? Como podemos viver com mais perseverança e alegria, sabendo que o fim está assegurado, o fim vitorioso? Como podemos viver com mais perseverança e alegria, sabendo que ele está assegurado, esse fim? O que está impedindo os nossos corações, o meu e o seu, de viver diariamente com essa esperança? O que tem sido mais forte do que essa esperança? E de que maneira o retorno de Cristo pode moldar as nossas prioridades e decisões? Você está tomando decisões com base no retorno de Cristo? Ou com base no temporário? Desejo a você uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Até semana que vem.